Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui reunidos para uma reunião espírita, cristã, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, irmãos aqui presentes, nossos irmãos que nos acompanham pela internet, ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, casa esta que abre suas portas com muito amor e carinho para nos receber, nos propiciando a oportunidade de esclarecimento, aprendizado, fortalecimento físico e espiritual. Para iniciarmos nossa reunião, convidamos a todos para nos acompanhar em pensamento, numa prece, numa oração que nos liga a Deus, conforme Jesus nos ensinou. Elevemos nosso pensamento. Pai nosso, de infinito amor e misericórdia, de infinita bondade, rogamos a Tua bênção e proteção para esta reunião. Que a Tua luz ilumine nossas mentes, nossos corações, permitindo que possamos elevar nossos pensamentos e sentimentos em direção ao bem. Jesus, Mestre e Guia, inspira-nos com Teu amor e sabedoria, para que possamos compreender as mensagens e os ensinamentos que hoje serão transmitidos. Que possamos ser instrumentos de paz e harmonia, difundindo o Teu consolo e esperança a todos os presentes e aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Espíritos amigos, mentores, protetores, companheiros desta jornada de evolução, agradecemos pela vossa presença e auxílio constante. Que possamos estar receptivos às vossas orientações, aprendendo com humildade e gratidão as lições que nos trazem. Que esta reunião seja um momento de aprendizado, de troca fraterna e de elevação espiritual. Que possamos todos sair daqui hoje renovados, fortalecidos e inspirados a praticar o amor e a caridade em nossas vidas diárias. Que assim seja. O tema de hoje é Os que Dormem, extraído do livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, de autoria do espírito André Luiz. E quem ministrará a preleção de hoje é o nosso irmão Adriano Pires. Vamos envolvê-lo com muito amor e carinho para que ele seja feliz na palestra de hoje. Que a paz de Deus esteja com todos. O título da apresentação de hoje já é sugestivo. Quem dormir já vai direto para o umbral. Então, por favor, não durmam na palestra. Brincadeira. Quem já leu esta parte lá na sequência Os Mensageiros, e eu confesso que eu fiz novamente a releitura desta passagem, e hoje quando nós evocamos lá a internet, tudo está com inteligência artificial, aí despencou uma porção de vídeo mostrando o umbral, eu fiquei apavorado. Porque as imagens são muito contundentes quando mostram os abismos, né? E no livro a estrutura mostra os benfeitores espirituais adentrando nas estruturas da crosta, enfim. São imagens muito fortes, às quais nós estávamos acostumados na leitura a fazer. Quando nós lemos lá atrás, quem é da minha geração e que leu a série André Luiz, não tinha nada disso.
não é? Então nós ficávamos imaginando como é que seria aquela abordagem dos espíritos benfeitores nas estruturas umbralinas, no baixo umbral, enfim. E nós ficávamos imaginando como seria aquilo. Agora, quando a gente busca a informação, aparece uma porção de imagens. E nós ficamos a pensar a respeito daquilo, porque o texto ele é muito, muito próprio. Ele tem as nuances e os matizes daquelas situações complicadas em que nós nos colocamos agora, plantando um futuro sombrio. O título do capítulo 22, Os que Dormem, faz menção aos espíritos desencarnados que estão em uma ala hospitalar lá na região em que os benfeitores se encontram, aproximadamente 2.000 espíritos em estado de sonolência profunda. E os benfeitores espirituais dando assistência aos médicos do espaço, os enfermeiros do espaço, os cuidadores do além, dando assistência para aqueles espíritos que se colocam na situação de estarem dormindo, realmente dormindo. Mas o que levou esses espíritos a se colocarem nesta condição? A crença inequívoca de que, ao morrerem, porque o conceito de desencarnar é para aqueles que acreditam na sobreexistência da vida após a morte. Para aquele indivíduo que não tem este entendimento, morreu, acabou. Então, para este indivíduo, ele vai aguardar o sono eterno, o dia do julgamento dos justos. Quantos de nós já não passamos por este ensinamento nas nossas perquirições e nos nossos desenvolvimentos na esteira de outras religiões? Quando teve conhecimento da doutrina espírita, quiçá isso foi libertador. Então não acaba tudo quando a gente morre? Não. Mas para aquela pessoa que tem a convicção disso, ela morreu, ela vai ficar dormindo. E vai falar que não vai aguardar o juízo final, porque é uma questão de fé, é uma questão de crença. E cada um tem a sua, e a gente não tem o direito de impor uma verdade que é muito contundente para nós. Aquilo que tem um colorido para o senhor e para a senhora, tem um outro colorido para a outra pessoa, e isto diz respeito ao processo evolutivo individual de cada um, e que nós temos que respeitar e entender. É somente por contágio amoroso que nós vamos semeando a boa nova, a boa notícia, e quem traz isso é o próprio Cristo, Jesus de Nazaré. Vocês já pararam para perceber? E olha que as imagens, elas foram pintadas, elas foram esculpidas. Percebam que em algumas gravuras, em algumas imagens dos pintores renascentistas, como é que eles pintam, como é que eles gravam a figura do Cristo? Com o Sagrado Coração aparecendo. Lá para os nossos irmãos da tradição católica, aparece ali o Sagrado Coração na imagem. Quem é que mostrou para eles que o Cristo vibrava na faixa da amorosidade, do cardíaco? Porque se o Cristo tivesse vibrado na faixa do intelecto, do coronário, ninguém iria entender. Ele falava de coração para coração. Por isso que aqueles médiuns artistas repercutiram aquela estrutura porque era perispiritual. E a gente não percebe isso, né? O Cristo falando a linguagem da amorosidade por contágio. Ele disse que nós podíamos fazer o que ele fazia e muito mais. O Cristo diz que nós podíamos fazer o que ele fazia e muito mais se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda. E onde é que está a nossa fé depois do advento da doutrina espírita? A nossa fé tem que estar raciocinada. A gente tem que sorver o conhecimento, a informação,
e por contágio amoroso através do nosso dia a dia, do nosso exemplo, daquilo que a gente faz, porque falar é fácil. Subir aqui e decorar alguns textos é fácil, irmão e irmã. Vai lá em casa executar a obra de redenção da humanidade na família, dentro de casa, com esposo, esposa, filho, mãe, avô, avó, família, parente, lá no serviço, no trânsito. O trânsito é um exercício diário de cidadania espiritual, não é? Que é ir direto para uma colônia espiritual, ser resgatada por Bezerra de Menezes, pegue o trânsito congestionado da 23 e vá orando. Se for daqui até a Zona Sul, sei lá, algum outro lugar, sem pecar, e aí pegando os nossos irmãos de outra religião, porque o Paulo de Tarso fala que o aguilhão do pecado é a lei, não é? Pecado para o espírito é a transgressão. A lei é a lei de causa e efeito que está gravada aí na sua consciência. Se for no trânsito, sem pecar, sem elevar o pensamento negativo para o irmão que lhe fechou, ganhou. Não é assim? E nós estamos neste processo de amadurecimento espiritual, sim. Nós estamos neste processo. E o que vamos plantar para uma outra existência? Já que nesta plateia aqui seleta só tem espírito de escola. Espírito que já tem um cabedal de conhecimento, pelo amor de Jesus. Já está vindo assistir palestra aqui desde a evangelização. Não entendeu o que está fazendo aqui? Tem que tomar um choque aí e modificar algumas coisas, entender algumas coisas. A doutrina espírita é aquilo que vai dar para você o cabedal de informação capaz de melhorar e deixar essa mala que está cheia de pedregulho menos pesada, irmão e irmã. Tira esses pedregulhos da mala. Daqui a pouco vai desencarnar, como é que vai ascender ao plano espiritual com a mala pesada? Vai estar pesada, não vai dar para subir. Eu estou fazendo uma alusão a nós nos prepararmos para a grande viagem. Naquela passagem em que Jesus fala que para entrar nas bodas do Senhor é necessário a veste nupcial. Que veste nupcial é essa? Querida, querido, é o perispírito mais limpo. É a sua roupagem espiritual translúcida, capaz de fazer com que você chegue no plano espiritual e desperte do sono nessa transição para uma outra vida, pleno, liberto desta mala pesada do peso das agruras, das culpas, daquelas questões do passado e que a gente veio reencarnar para resolver. Mas resolver de verdade mesmo, não é para colocar embaixo do tapete, não, é para resolver mesmo. É para ir diante do companheiro, da companheira com quem a gente tem uma dificuldade, uma contenda. E quem não tem? Falemos a verdade. A gente jura amor eterno no altar, né? E tem casais aqui, a gente é meu amor para lá, meu amor para cá, é inho para lá, é inha para lá, não é assim? Aí quando passa um tempo, o que é? Não é assim? Pois é, imagina com as pessoas com as quais nós não votamos amor eterno. Colega de trabalho, colega de tarefa no centro espírita, fala a verdade, não é? A gente vem todo mundo vestido de anjo para o trabalho espiritual, não é? A gente fica 1 hora por semana, às vezes 2, não é, meu irmão? Porque tem o preparo, a gente fica 2 horas aqui no salão, eu gosto tanto da minha irmã ali, não é? É um anjo de candura, vai viver com ela, vai viver com ele. Nós somos espíritos em vias de evolução, espíritos imperfeitos. Conhecermos as nossas imperfeições vai nos dar condições de trabalhar essas imperfeições. E ao longo de uma existência, nós vamos adquirir virtudes ou vamos conquistar mazelas. E a ideia fixa em torno de uma ideia, em torno de um ponto, em torno de uma mania,
em torno de algo não bom, vai nos condicionando. E nós ficamos 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos condicionados naquilo. Vocês acham que ao desencarnar vai descondicionar da coisa ruim num passe de mágicas? Não. Nós vamos levar para o outro lado da vida os comportamentos, as manias, as vontades, os comportamentos e ideias equivocados que tivemos aqui, que temos ainda mesmo com o conhecimento espiritual, seja este conhecimento espiritual em que matiz de religião for. Não importa se o irmão que está aqui ou que está nos ouvindo é evangélico, protestante, umbandista, ateu, muçulmano, judeu, não importa. Se o irmão está dentro de uma vocação religiosa, aquilo alimenta o seu íntimo. Seja o melhor religioso dentro do seu aparato religioso que o senhor e a senhora puder ser. O homem de bem não tem rótulo religioso, a mulher de bem não tem rótulo religioso. O homem de bem e a mulher de bem é aquele que pratica a lei de justiça e amor e caridade na sua plenitude. Isso a gente pode executar em qualquer lugar, em qualquer momento, preparando-nos para a grande viagem. O que é essencial e necessário para que nós não continuemos dormindo acordado? Porque está cheio de espírito zumbi aí dormindo acordado, sabia? E às vezes nós nos colocamos desta forma. Quando não entendemos o que estamos fazendo aqui, minha irmã, meu irmão, já parou para fazer essa pergunta? O que é que o senhor e a senhora está fazendo na sua existência? Tem que acordar para isto. Tem que acordar para chegar e perceber o que já fez. É muito interessante quando nós chegamos em determinadas fases da vida, quando nós somos mais jovens, a gente não para fazer esses raciocínios. Quando a gente vai passando dos 40, tem as crises existenciais, sabe? A psicologia explica isso como as crises existenciais. Chegou lá nos 50, eu estou passando por isso, viu? Nossa, eu estou na metade do negócio, será? Né? A gente bate uns papos assim, né? Os adolescentes falam uns papos cabeça com o plano espiritual. E aí? Fiz tudo o que tinha que fazer ou só estou fazendo tudo errado? Quanto tempo mais eu tenho? Dá para dar um salvo-conduto para eu ficar mais um pouquinho e resolver as besteiras que eu já sei, que eu já conquistei, porque eu não consegui resolver tudo? Essa é a tal da análise do conhece-te a ti mesmo, que o Agostinho manda fazer todo dia. Aí a gente esquece de fazer e chega numa fase da vida, começa a ficar preocupado. Ai, meu Deus, será que eu fiz tudo? Será que eu fiquei dormindo em vida na estação e o trem passou e eu não peguei? Será que eu vou levar para outra vida e vou despertar na outra vida complicado ou não? Ou será que eu vou ficar dormindo, acrisolado no meu egoísmo? Porque é muito fácil hoje em dia, não é verdade? É um consumo desenfreado, a gente acha que é dono de tudo e nós não somos donos de nada. Percebam como nós somos bombardeados para o materialismo 24 horas por dia. E nós vamos entrando aí nessa situação. E as mídias sociais estão evidenciando isto. As dificuldades no relacionamento, evidenciando que as pessoas não conversam mais dentro da própria casa. E aí fica aquele silêncio sepulcral. Pai, mãe, filho, família ali, todo mundo, cada um num telefone celular e às vezes conversando na mesa, um com o outro, mandando mensagem no grupo. É verdade ou não que nas reuniões de família as pessoas ficam cada uma lá agora num telefone celular e as pessoas não conversam? Famílias há que fazem já um rito. Chegou, já confisca o celular, guarda em algum lugar, porque senão as pessoas não conversam. Que coisa, não?
A tecnologia está aí o obsessor é o celular? Não. O obsidiado é a criatura que não sabe usar a tecnologia, porque a inteligência foi dada ao homem para alavancar o processo da humanidade, da evolução da humanidade. Glória a Deus a comunicação em massa, glória a Deus o telefone celular, glória a Deus a tecnologia que faz com que nós tenhamos cada vez mais os exames que cabem na palma da sua mão quando você faz lá o exame está aqui, você manda para o seu médico na consulta online. Olha que bênção a tecnologia, não? Por que nós não usamos aquilo corretamente? Por que nós não conseguimos nos adestrar para o uso correto desta inteligência? E aí esse automatismo constante em torno do consumo, em torno do egoísmo, em torno da falta de diálogo. Queridas, queridos, é importante ouvir as pessoas, principalmente aqueles que estão ao nosso lado. Ou a senhora e o senhor acham que o pacote veio pronto, que pelo fato de receber nos braços aquela criança ali pequenininha, que pelo véu do esquecimento pode ser algum algoz, algum desafeto do passado, e que a gente tem que, na teia do amor, tecido ali todos os dias, o pai te ama, a mãe te ama, vem cá, estamos juntos, estou contigo nesse processo para que nós possamos resolver todas as suas questões e as nossas questões juntos. Conte comigo, estou contigo. Será que as pessoas estão aptas neste nosso processo de loucura coletiva e correria? Porque a gente acorda correndo, esbaforido, porque o trânsito vai nos pegar e a condução está cheia, e eu vou para o outro lado da cidade, porque a gente precisa ganhar mais, porque a escola é cara, o mantimento não chega, e o aluguel também, e eu não tenho automóvel, eu preciso comprar um automóvel, e aí a gente vai amealhando necessidades, e aí preciso trabalhar mais e mais e mais, desencarna, chegando além como suicida. É assim que a gente está fazendo. Comemos mal, dormimos mal, não temos momentos de lazer edificante. Ali na sua casa, meu irmão, minha irmã, olha que coisa abençoada, não? Você fazer o evangelho no lar, na sua casa, criar ali uma rotina com a sua família. Depois do evangelho no lar, tem aquele lanchinho da tarde. Ai, Adriana, está colocando comida na hora do evangelho? Não! Eu estou experienciando uma situação que eu vivi. Eu fui convidado para estar num dia na casa de uma pessoa amiga e era exatamente no horário do evangelho. Ela fez de propósito. Aí fizemos o evangelho, comentamos o evangelho, lógico, né? O Adriano adora, e depois tinha um lanche. Eu falei, mas escuta, vocês fizeram o lanche por minha causa? Não, sempre depois do evangelho a gente faz o nosso lanche no sábado à tarde. Olha, gente, que ambiente. Comidinha tranquila, não tinha nada carregado, tudo muito tranquilo, chá, uns biscoitinhos feitos em casa, um bolinho. Nós continuamos o evangelho no chá. A gente continuou falando de Jesus no chá. É uma rotina edificante. Quando foi a última vez que o senhor e a senhora parou para conversar com a sua mãe, com o seu pai, uma conversa edificante? Com o seu filho, com a sua filha? Quando que o senhor, quem tem ainda padrinho e madrinha, vai lá visitar, deve estar velhinho, visitar a avó, visitar o vô, bater um papo, conversar, trocar uma ideia e pedir um conselho. Aproveita enquanto eles estão encarnados, daqui a pouco vão partir e não vai adiantar chorar a saudade, não. Eu dei alguns exemplos aqui de coisas que a gente não faz e que nos comportamos como espíritos que estão dormindo diante da existência, porque isso tudo está passando diante dos nossos olhos e nós não observamos. Aí quando desencarnar vai acontecer o quê? Vai despertar, tranquilo, equilibrado, vai ter consciência daquilo que não fez. E aí, o que fazer? Aguardar a oportunidade na erraticidade de uma nova existência. Hoje, de maneira muito forte, tem um ramo da ciência
que tem trabalhado algumas coisas que a doutrina espírita tem falado há muito tempo. Em específico, os pesquisadores espíritas, os médicos espíritas já falavam isso há muito tempo, que é a tal da epigenética. Já ouviram falar nisto? A epigenética, ela trabalha conceitos que dizem respeito não à modificação da nossa estrutura genética, do nosso gene, e sim a interferência que fatores extrínsecos que estão relacionados com o nosso pensamento, com o nosso cotidiano, com aquilo que a gente faz, com a nossa alimentação, com o ritmo de vida que a gente leva. Estes padrões comportamentais não modificam o gene, não modificam o nosso genótipo, aquilo que nós somos, mas interferem no fenótipo, que é a manifestação desses genes. No quê? No padrão de comportamento, de estrutura psicológica, na manifestação das doenças, no processo de envelhecimento. E olha que coisa curiosa, quando a gente entende, e aí quem trabalha de maneira muito forte estes conceitos, é o Dr. Jorge Andréa. Tem um livro em que ele trabalha estas questões, paligênese, a grande lei, e também nos impulsos criativos da evolução. Ele trabalha de maneira magistral estes conceitos. Quando a gente pensa de maneira positiva, quando a gente atua no bem, quando a gente desperta para a existência e se apropria da existência, nós vamos nos inundando de luz. É por isso que o Cristo determina: brilhe vossa luz, que não se coloca a lamparina embaixo da mesa, mas sim no candeeiro, para que ilumine toda a casa. Olha o Cristo dando o caminho para a gente seguir e ser espírito completista. O que o Dr. Jorge Andréa ele fala como uma hipótese de trabalho? Que no momento em que a gente pensa positivo, ou que a gente recebe o passe, e aí não importa se o passe é coletivo, se o passe é individual, quando nos colocamos à predisposição de receber, as energias espirituais, elas se misturam com as energias nossas, e sabe qual é o lugar que é ativado no momento em que a gente pensa positivo? Lá no mesmo lugar onde acontece a produção do ATP, que é a mitocôndria dentro da sua célula. O ATP é o combustível da sua célula. E é nessa matriz energética em que a gente produz a energia celular que as energias de cunho espiritual também se misturam, trazendo o tônus celular para o equilíbrio espiritual. É por isso que a gente se sente bem e melhor na hora que a gente recebe o passe. É por isso que no momento em que a gente entra na sintonia da espiritualidade, as ondas da espiritualidade são ondas de frequência alta e atingem-nos de maneira eficaz, salutar e edificante, acordando-nos, despertando-nos para a existência, para aquilo que a gente tem que fazer. Querida, querido, você está diante do melhor momento da sua vida. É o agora. É agora que a gente tem que tomar consciência e melhorar aquilo que não está tão bom. É agora que a gente tem que ir lá e conversar com aquela pessoa e ajustar aquela aresta. É agora que é a hora de fazer aquele curso. Não importa se tem 50, 60, 70 anos. Vai estudar aquilo que não conseguiu estudar quando era mais novo. Vai fazer aquilo que não deu para fazer lá atrás. Sempre há oportunidade de fazer. Não existe o não dá. É igual quando a gente fala para a criança. Não existe por que não. Existe a vontade de fazer. Acorde na existência para não ficar dormindo depois que desencarnar. Acorde agora. Movimente-se. A doutrina espírita, como sendo esse cristianismo redivivo, repercute a mensagem do Cristo. Sabe a questão do sal da terra? Da luz do mundo, é isso. O sal a gente coloca numa comida, não em muita quantidade para não ficar hipertenso, né?
mas para dar o sabor, para ficar gostoso. Faz uma autoanálise. Você deixa a vida da outra pessoa que está ao seu lado saborosa, agradável, feliz? A pessoa que está ao seu lado sente a sua ausência quando você parte? O que você está semeando no canteiro existencial daquelas pessoas que você diz amar? A sua atitude é de amor? Você está atento a esta pessoa? Você está acordado para a existência desta pessoa e se entregando por amor a esta pessoa, porque amor é mão de uma via só. Se a outra pessoa vai retribuir com amor, está nos arquivos da espiritualidade. No fundo, a gente espera que seja sempre de duas vias, não é verdade? A gente doa amor e quer receber também um carinho, um abraço, um aconchego, não é assim? Às vezes não chega, querido, querida. Sabe quem está com os braços abertos nos esperando? A espiritualidade amiga. Não existe ingratidão para o cristão que ama na plenitude. Pois se fosse assim, o Cristo não teria aceito o madeiro para deixar a maior lição que a humanidade já recebeu: entrega incondicional. Preparemo-nos, queridos e queridas. Nós estamos aqui não é a passeio. Para aqueles que estão dormindo em vida e que estão dormindo na plateia, acorde. Porque o espírita precisa ser ativo e tomar nas mãos o seu processo evolutivo, conhecedor daquilo que tem que fazer. Quem está do lado, na grande romaria, no caminho de retorno à casa do Pai, outros tantos quanto a gente, imperfeitos que somos, um ajudando o outro. Identifique os companheiros de jornada, pois os passos luminosos que estão na nossa frente existem ali para que nós não nos percamos no caminho de retorno à casa do Pai. Coragem! É o Cristo que está lá na frente, aquele farol luminoso é Jesus de Nazaré. E Ele quer o melhor para cada um de nós e que estejamos bem despertos. Que Ele nos ampare, abençoe e inspire. Obrigado, Adriano. Bom, e assim encerramos mais uma reunião pública do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. Agradecemos a presença de todos, dos nossos irmãos que nos acompanharam pela internet. Desejamos a todos uma excelente semana, cheia de paz, de amor, de despertamento. Que possamos retornar aos nossos lares em paz e harmonia, e até a próxima. Muito obrigado.